Fala, turma! Mais um podcast LT4 Cast Show, Rodolfão. Meu nome é Lucas Miranda e bem-vindo a mais um episódio. Mais um para nossa conta, LT4 Cast Show. Isso aí. E hoje eu quero apresentar o Alexandre Prati, cofundador da Triex, a maior indústria de produtos de limpeza do interior paulista. Faturamento acima de 200 milhões em 2022. Mais de 25 anos de experiência em gestão comercial e marketing. Ele é também diretor regional da Fundação Napoleão Rio, fundação que mais vende livros sobre liderança e negócios do mundo. Tem como best-seller o 9º livro mais vendido do mundo, Quem Pensa Enriquece. Graduado pelo Instituto de Albuquerque como terapeuta comportamental e atua como instrutor de treinamentos de liderança inteligência emocional e comunicação eficaz com a marca Mastermind. Seja muito bem-vindo, Alexandre, ao nosso podcast. Seja bem-vindo, Ale. Muito obrigado. Galera, assim, eu fico imensamente feliz aí de estar aqui com vocês. Legal. E ter recebido esse convite para essa noite. Então, já quero aqui deixar o meu boa noite aos telespectadores Isso aqui aí. dessa galera do LT4, que afinal tá sendo um puta sucesso aí, né? Que eu Isso já tô aí. acompanhando e, cara, parabéns aí. Obrigado, Vocês estão de Ale. parabéns. Que legal. De qualidade, o assunto e também a produção de vocês. Fico muito feliz. Obrigado. E estamos aqui para falar de empreendedorismo e, obviamente, de assuntos aí. De Está bate-papo. preparado? Porque, ó, tem pergunta aqui que não acaba, Ale. Estamos aí, Ah. sempre. Ó, preparados você sempre. cansou um pouquinho pra falar do cara hoje, né? Do nosso convidado, né? Eu não só cansei, como deu um suador aqui. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos Lá. começar. Começa aí, Ale. Rodolfão. Deixa eu abrir aqui com uma pergunta muito bacana. Com certeza nós temos muito conteúdo Nossa para trazer para a Senhora. galera, né? E todo mundo quer saber, pô, que legal, como é que é essa Triex? Como que é o dia a dia do Ale, né? Então, Ale, como foi para você fundar a Triex, né? E eu queria saber se você já empreendia, se você estava como CLT e resolveu abrir um negócio ou não, ou já era da tua família, enfim, já era teu. Eu queria que você contasse isso para nós e também eu queria saber um pouquinho dos big numbers da Triex, o que você puder trazer para nós. Legal, muito bom. É assim, lembrar, eu sempre digo assim, ó, lembrar da história da Triex, para mim é sempre muito legal, porque é lembrar da história do meu pai, né? O meu pai que começou um pequeno negócio, então eu digo que o grande empreendedor foi ele. Embora um negócio pequeno, mas ele que deu o primeiro passo. E a gente sabe que ele sempre dá o primeiro passo, é o mais difícil, É o né? mais difícil. Claro. Então, eu não sei o que é ser CLT, porque eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 13 anos, Nossa. trabalhei uns 6 meses no escritório de contabilidade, mas naquela época nem registrava em carteira. Foi mais para poder ter uma experiência e logo fui trabalhar com meu pai. E com 13 anos de idade, eu brinco que eu não gostava de estudar, mas eu gostava de trabalhar. Eu queria ter o meu dinheiro Tá. e eu não queria ficar pedindo, né? A situação do meu pai, embora era uma pequena empresa, não era dessas que a gente brinca, a molecada hoje tem, né? Mesada. É. Então hoje não tinha, naquela época não tinha. Era basicamente as coisas para sobrevivência mesmo, né? Sim. Comida, roupa, escola, era pública. Então eu quis ir trabalhar porque eu queria ter meu dinheiro. Eu tinha alguns amigos que tinham mesada. E eu pensei, cara, eu preciso ter o meu dinheiro. E com 13 anos eu fui trabalhar com meu pai, que tinha uma pequena empresa. Ela tinha 250 metros quadrados, era um galpãozinho num bairro da cidade e tinha 6 funcionários. E eu fui trabalhar com ele para ajudar a fazer na produção, ajudar a fabricar os produtos. Ele fabricava um corante, que a gente tem até hoje, que foi o que iniciou o negócio, que era para tingir tinta. Naquela Olha. época não existia paredes coloridas assim, tintas coloridas. Então você Vocês- comprava látex Você branco. tinha, é verdade, você juntava o corante na tinta, né? Sim, Ah, você olha só. comprava É um verdade. látex branco e fazia a cor com os pigmentos. Tá. Então Que era legal, um corante cara. para látex, no qual meu pai ficou empreendendo por mais de 10 anos. Uau. Então esse foi assim o início do nosso negócio. Passado esses 10 anos, o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, que hoje é o administrador da empresa, que também já estava trabalhando com meu pai, a gente praticamente começou ali ele um ano antes que eu, e ele começou em 90 e eu comecei em 91.
Passado ali uns 10 anos já de empresa, mais ou menos uns 3, 4 anos que nós estávamos com ele, em 95, foi quando a gente percebeu que aquele pequeno negócio, onde tinha só corante, não iria sustentar as 4 famílias, porque nós éramos em 3 irmãos e tinha o meu pai com a minha mãe. Então, iam se transformar em 4 famílias. Não e a ia gente dar pensou, conta. esse negócio, para o futuro, ele não tem sustentabilidade. Então, nós precisamos crescer. Nessa época, já estava iniciando as primeiras máquinas de tintas, que faziam A tinta né? colorida. Já colorida. Ah. Cara, Então, vocês a gente iam... olhou- Ia acabar o mercado de vocês ali, né? É. Sim. Olhamos para o negócio e falou, cara, a gente precisa se mexer. É. E foi quando, então, deu-se início à ideia de começar a fabricar um outro produto que era cera para chão. Naquela época, os pisos das casas Cimento queimado. era aquele, só cimento queimado. aquele Não vermelhão. existia piso, piso frio, né? Tá. Era início verdade. ainda, piso frio. Tava começando a ter. Piso frio era aqui no estado de São Paulo. É. Mas o resto do Brasil não existia. Então, demos início à fabricação de cera, que era um produto que meu pai tinha um certo conhecimento, porque ele tinha tido uma sociedade. Olha Então, só. foi aí que deu assim, o início da empresa, que hoje, ano passado, faturamos mais de 200 milhões. Nossa. Estamos aí por quase todo o território brasileiro. Desafio muito grande, porque a gente fabrica produto de alto consumo, mas com um valor agregado muito baixo. E o nosso cliente é o varejista. Então, eu brinco que disputar as gôndolas de Não supermercado deve ser fácil ali. não é coisa para amador, né? Hã? Eu diria que é bem mais difícil que vender carro. Viu? Olha É. que ultimamente tá difícil, hein? Pois Mas é. você vê que engraçado, né, Cara. cara? O meu sogro tem uma empresinha de distribuição de Sim. produto de limpeza, né? E eu tava conversando com ele e comentei, pô, vou levar o Alexandre, né? Vamos fazer um bate-papo com ele e tal. Ele falou, pô, que legal, comprei muito já do Alexandre. Cara, fala pra ele. Nós temos uma propriedadezinha em Nova Santa Helena. É quase divisa com o Pará. É longe, cara. Pra Dá caramba. 2.300 quilômetros É. daqui. E ele falou, cara, fala pro Alexandre que ele tá de parabéns. Porque eu entro no mercadinho de Nova Santa Helena, que tem Tem 5 mil Triex habitantes, lá. tem Triex, cara. Olha isso. Cara, A gente tem distribuidores por todo o Brasil que fazem um bom trabalho. A marca tem sido muito bem divulgada nos últimos 10 anos. Aí a gente tem crescido numa Cresceu escala muito, bem né? grande. Então, eu brinco que assim, dentro dos próximos anos, o nosso plano é estar entre os 3 maiores do estado de São Paulo e do Brasil. Que as maiores indústrias do estado do Brasil, né? Hoje a gente está entre os 10 maiores. No interior nós somos o maior, mas tem grandes empresas aí no ramo do qual tem um mercado gigante. Então, assim, a gente está trabalhando muito para isso e com certeza, com aí, certeza vai os chegar. números vão crescer muito. A Triex hoje ela se localiza aqui do lado de Ribeirão, em Sertãozinho, né? Sim. A fábrica de vocês é em Sertãozinho. Vocês sempre foram de Sertãozinho? Né? Sempre fomos de Sertãozinho, nascido lá, moro lá há 44 anos. Sertãozinho colou em Ribeirão, né? Eu Nasceu eu demais brinco que também. Sertãozinho é um bairro rico de Ribeirão. Porque nós ligamos pra ali e falamos, não, Legal. tô saindo de casa. Deu 2 minutos, o cara tava Já aqui tava na porta. aqui, não vai? exatamente. Eu tava na empresa, tava Que lá legal. trabalhando até. Que legal. Então, é bem isso. Eu acredito, assim, nesse crescimento e nos próximos anos a gente Se tem Deus aí quiser. altos números. Lê, Legal. você imaginava nessa época de 90 que você falou que vocês começaram, onde vocês chegaram agora, você imaginava chegar onde a Triex está hoje ali? Eu sei que vocês são arrojados, tudo, mas, cara, a proporção que tomou é monstruosa, né? O que vocês faturam, a credibilidade que vocês têm. Vocês tinham esse pensamento lá atrás? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque vou te dizer que quando isso começou, assim, a ficar muito claro dentro da minha cabeça, foi em 2005. 2005. Então, vamos pensar assim, de 91, que foi quando eu comecei a trabalhar, até 2005, a gente trabalhava porque precisava trabalhar Sim. e, obviamente, tinha muita vontade de fazer as coisas. Mas não tinha planejamento, não conseguia mensurar mercado, não conseguia entender o tamanho que era esse mercado. Então, era difícil de pensar nisso, né? Mas em 2005, cara, eu fiz a leitura de um livro no qual eu tenho aí hoje no meu currículo parte disso, né? Que foi Quem Pensa Enriquece. Cara, e esse livro fez uma Virada eu de brinco chave. assim, fez a mudança da lagarta que vira borboleta, a metamorfose, né? Então ele fez uma metamorfose muito grande dentro da minha cabeça. Olha isso. Porque ali eu entendi muitas coisas, cara.
E uma delas era assim, eu nasci pobre, mas eu não posso morrer pobre. Você Só pode. morro pobre se eu quiser. Então eu entendi, eu sou pobre. Mas na verdade eu sou pobre de dinheiro. Eu só não tenho dinheiro. Sim. Porque o resto eu tenho tudo. Então ali eu entendi, cara, muitas coisas que quebraram muita crença. Porque eu cresci numa família que vem de pobreza. Então eu brinco com a minha mãe e falo assim, amigo, paga a luz. Paga a luz porque dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é muito difícil. Então isso foi criando crença. E quando eu comecei a ler esse livro, eu entendi que isso era crença, cara, que não tinha nada a ver. Você tinha que quebrar esse, Eu né? precisei começar a quebrar. E ali foi quando eu comecei a entender o quê? Cara, eu preciso começar a fazer um desenho daquilo que eu quero ser. Então, quando você me pergunta se eu imaginava, sim, imaginava. Mas de 2005 para frente. Se você me perguntar hoje, 2023, cara, você imagina o que vai ser daqui 10 anos? Eu te falo, eu não só imagino como tem tudo isso por escrito. Olha isso. Entende? Por quê? Porque nesse livro eu entendi o seguinte: o sucesso, ou melhor, o dinheiro, está na mão de 3% da população do mundo. 3%. Nossa, é muito pouco, né, cara? Imagina. Então, 98% do dinheiro, do PIB mundial, está na mão de 3% da população. E sabe o que essas 3% da população têm em comum? Tem todas as suas metas e objetivos por escrito. Traçados. Em quadros mentais, em quadros de parede e escrito no papel. Entende? E compartilha com os amigos, que normalmente são os bilionários, os multimilionários. Então isso eu entendi, cara. E aí eu pensei, pô, se eu quero me transformar nesse cara, eu preciso fazer o que ele faz. Eu preciso começar a me comportar como ele se comporta. Eu preciso começar a me vestir como ele se veste. Eu preciso começar a entender como é que ele fala. Onde que ele vai? Qual é a roda de amigos? Qual é a aliança que eu preciso fazer? Porque o sucesso, cara, é aliança, é network. É verdade. São pessoas, você conhece disso. Sim. Né? Se hoje vocês estão aqui é porque você trabalhou em grandes corporações, Sim, sem em dúvida. grandes marcas, grande empresa que te ensinou isso. Então, eu entendi isso, cara, porque eu fui um cara que eu não estudei. Eu não fiz colegial, eu não fiz faculdade. Eu tenho o diploma da vida. A escola da vida. Que hoje é muito mais importante que qualquer diploma aí, né? Não Só tenha que dúvida. esse Hã? livro foi uma faculdade mental para mim. Que legal, cara. E foi aí que eu comecei a atrair as coisas que eu queria. Mas tudo muito baseado em cima da literatura, entende? Que legal. E é verdade, o que o Lê falou é um fato, cara. Nós temos que estar ao redor, pessoas que... Cara, empreendedorismo é uma palavra tão complexa. Cara, a gente vê cada pessoa que vem aqui, ele tem uma historinha pra contar, a gente vê que, assim, depende de nós, não depende dos outros. Então, se você não tivesse quebrado esse ciclo, cara, você, eu, a gente vai ficar na mesmice, não virar a chave, Ale, as coisas não caem do céu. Então, nós temos a mesma oportunidade que um bilionário tem. Sim. Só que nós temos que, né, virar a chave e começar a trabalhar, né, Rodolfão? Lógico. E hiena não anda com leão, né? Não É tem isso aí. jeito. É a famosa aliança, né? É isso aí. É a famosa Você precisa aliança. saber qual é o teu É. círculo íntimo, precisa saber com quem que você quer andar, É isso aí. os lugares que você quer frequentar e aquilo que você quer, aquilo que você quer ser. Quando você tem isso, clareza, Nisso é muito mais fácil. é muito mais fácil. Porque você não está perdido. Você pode até desviar do caminho. Mas você, quando começa a pegar a escuridão, você fala, opa, peraí. E muita gente vai te Deixa eu chamar Deixa eu corrigir o caminho. Muita gente vai te chamar de arrogante. Ah, ele não se mistura. O cara é prepotente. 98%. É verdade, mas Entendeu? assim, o propósito nosso é outro, né, Porque, cara? assim, é claro, É. velho, assim, ó, 98% das pessoas vivem na média. Então são os famosos medíocres. É verdade. Pessoas que vivem de média. Elas aceitam aquilo ali. Então, quando você começa a sair daquilo, não é normal, cara. É a mesma coisa eu te falar assim, Lucão, meu pai tem 80 anos, ou teu pai tem 80 anos e tá doente. Você fala, cara, é normal. Não é normal, cara. É. Normal é uma pessoa estar saudável. É, O problema é que ela não se cuida. Então, quando a pessoa olha e fala assim, eu vivo na média. É normal. Claro, a maioria tá na média. E quando você quer sair da média, a sociedade não aceita, cara. Quebrar Infelizmente, paradigmas as não é pessoas, fácil. elas não querem aprender com quem já fez. As pessoas não querem ter o que você tem.
As pessoas querem que você tenha o que elas têm. É. Porque elas não dão conta de ter o que você tem. Não dá conta de fazer o que você faz. Ponto. Exatamente. Elas não dão conta de fazer o que você faz. Elas não dão conta de ter o que você tem. Então, o que é mais fácil? Torcer pra você não ter. É. Porque Ou você ter a mesma coisa que ela. Ela não vai ter. Então ela sabe Verdade, assim, cara, já que eu sei que é impossível ter, é mais fácil eu torcer pra ele não ter. E aí, quando você Exatamente. começa a fazer a diferença, meu amigo, aí é a famosa inveja, não tem jeito. Então é onde você começa a separar, né, o joio do trigo. É isso aí. É a realidade. Eu brinco que eu perdi amigo, perdi. Normal, Que talvez nem fosse amigo, faz né? parte. Mas- Era amigo daquele momento. É, mas do aí a hora que você momento. começa. Esses dias eu tava conversando isso com a minha esposa e ela falou assim: minha esposa morou nos Estados Unidos 5 anos. Aí ela tem alguns amigos que ela cultiva daquela época. E nos últimos 10 anos que ela me conheceu, teve uma evolução muito grande na vida dela também. E aí esses dias ela falou: nossa, eu fui tomar um café com os amigos lá, mas assim. Não é mais Não a dá. mesma coisa. Dá, cara. Não dá, A cara. conversa é muito diferente. Não eles dá. falam em outra dimensão. Isso aí. E não é maldade. Não são é pessoas que maldade. eu amo, adoro e tal. Mas não dá muito pra falar a linguagem, porque, tipo, muda. Você se incomoda, E né, é Lê? natural. Tem que se natural, preocupar até com o que é dito, né? É verdade. Infelizmente. Então é assim. É a esse vida. dado que eu dei é um dado que é pesquisa feita em Harvard. Qualquer um pode pesquisar. Então, que o PIB tá na mão de 3% da população. E o que você falou, 98%. Isso me deu uma tranquilidade agora. Espero que eu esteja pelo menos caminhando pros 3%. Não que eu esteja lá, Rodolfo. Não tenho dúvida que tá. Não tenho dúvida que tá. Ô, Ale, conta uma coisa pra nós. Quanto tempo tem a Triex? Este ano, 38 anos. 38 anos. 38 anos. Foi fundada em maio de 86. Legal. A minha próxima pergunta pra você é a seguinte. Qual foi o momento da virada de chave pra Triex pra transformar ela no que ela é hoje? Nessa potência? Essa é também uma pergunta que muita gente me faz e eu sempre respondo da seguinte maneira. Nós temos acúmulo de crescimento. Não teve, assim, aquele momento que você fala, cara, deu um pulo. Aquele boom. Não, nunca teve. A pandemia. Não teve. O que nós tivemos, mas aí foi um passo que nós demos, que foi quando a gente comprou um concorrente. Então, assim, a gente fez um movimento calculado, e naquele ano, que foi 2015, nós tivemos um crescimento no faturamento de 40%. Olha. Então, nós tínhamos ali acumulados 15%, 12%, 10% de crescimento todo ano. Então, nós planejávamos, sempre trabalhamos com crescimento sustentável e a gente veio crescendo. Então, quando a gente pega o nosso histórico, lá em 91, quando a gente começou a trabalhar com meu pai, a empresa faturava 200 mil. Certo. Estão dando números aqui, 200 mil reais. E aí, Ano. 5 anos depois, ela já faturava 1 milhão. Puta. 10 anos depois, ela já faturava 40 Olha isso. no ano. Né? Então, Crescimento foi constante. crescimento todo ano. Porque, assim, uma coisa é você crescer 10% em cima de um faturamento Sim. de 200 mil. Outra coisa é você crescer Crescer em cima 10% num faturamento de 200 milhões. Perfeito. Né? É muita coisa, né? Então, o que eu sempre colocava como meta, nós, meu irmão, junto comigo e tal, 10% todo ano, 15%. Então, mínimo 10%. Aí tinha ano que fazia Não 18%. aceita menos, Lê. Não aceitava menos, cara. Isso aí. Então, assim, 10% é o mínimo. Até porque a gente fazia planejamento de investimento. Claro. Né? A gente tinha que investir quase 100% do que tinha de lucro para o negócio crescendo. Era pequeno, não tinha dinheiro. Eu brinco, não teve patrocínio, né? Patrocínio. Pai trouxe. Então era faturando, lucrando, reinvestindo. Faturando, lucrando, reinvestindo. Era proibido tirar dinheiro da empresa. Olha Essa era a filosofia. Viver com a empresa bem e o dono pobre. Vendo a pobreza, então estou acostumado com ela. Então não vai vambora. sofrer Bora. nada. Toca o pau. Carro A importado, empresa- esquece ali. Ih, carro importado. A empresa era a prioridade. Carro importado era máquina. Era máquina. Era máquina, A era máquina te empilhadeira, dava era tanto. caminhão, Claro. era paleteira, era porta-pallet, Pra trazer era mais. estrutura. Que não é era barato. estoque, Que não é barato essas máquinas. era bancar cliente, porque você vende, você dá prazo. Tem que bancar lá na Nun- frente. Nunca pegamos dinheiro em banco. Deve ter contrato pra bancar também, pra entrar em alguém. Ux, muito, cara. Muito. Esse ne- Dependendo do cliente, você paga R$500 mil pra você entrar. É isso aí.
Entendeu? Olha É isso aí. Você dá um Porsche pro cara pra você começar a brincar de vender pra ele. Cara, E se o seu produto não for em 6 meses, ele tira você de linha Acabou. e fala se seu produto não tem Não vende. performance. outra coisa que me falaram uma vez, cara, que você falou, que você comentou no começo da nossa entrevista, que é difícil você entrar num supermercado, numa gôndola, tudo. Isso aí também, cara, É o famoso contrato. É o que eu falo, é briga de leão. é briga de leão, Todo mundo Rodolfão. quer aquilo ali, O entendeu? produto seu pode ser o melhor tudo, mas vem o Alexandre do lado e te dá mais grana, seu produto é descartado na Acabou. mesma hora. Gôndola de supermercado é igual vitrine de shopping. É muito caro. É muito caro, né? Então, meu amigo, você tem que ser muito competente para ficar nesse mercado. Varejo é pra gente grande. Senão, Mirim não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Você pode ver que muitas empresas quebram justamente Sim. porque não são muito bem geridas, muito bem administradas, entram empolgados. Na hora que vê os E aí- concorrentes, derruba ela. Dá muito dinheiro pro mercado e esse dinheiro não volta. Ale, quais são os principais desafios enfrentados pela indústria brasileira atualmente? Cara, assim, o maior desafio que eu percebo no Brasil sempre vai ser logístico. A gente é um país que é um continente, né? É maior do que a Europa algumas vezes. Um país Várias. extremamente sem investimento em infraestrutura. Então, logística no Brasil é muito difícil. Então, esse é um desafio gigante que qualquer empresa tem. E as indústrias muito mais, porque são os que produzem e que precisam Distribuir o seu produto. transportar, distribuir. Então, eu vejo esse como um grande desafio. O segundo, o sistema tributário. Difícil, né, Ale? Cara, muito. Porque você tem 27 estados com tributação diferente. Diferentes. Então, cada lugar que você vai é uma tributação, é um tipo de imposto, é um ST, o outro não tem ST, diferença de É uma alíquota de estratégia CM, diferente para cada estado. muito Sim. difícil, muito complicado. Então, você tem que ficar fazendo manejo fiscal, muito complicado. Então, assim, essas duas coisas. E, cara, a terceira, algumas vezes, que a gente sofre muito é a trabalhista, que ela não protege o empresário, felizmente. Pelo contrário, né? Então, eu vejo que é os maiores desafios. E empresa é pessoas, cara. Sim. Não tem jeito. Não existe esse negócio, eu vendo, eu visto em máquina e eu não preciso de gente, Não, de precisa. pessoas. É mentira. Talento é pessoas, cara. Quantos funcionários Empresa não é tem feia hoje? de máquinas. Quantos Hoje a gente tem funcionários? mais de 300. 300 funcionários. Diretos, né? Diretos. Direto. O conglomerado todo ali dá mais de 1.000 pessoas. Olha isso. Porque tem os indiretos, tem equipe de vendas, que é RCA, né? O É muita pessoal gente. trabalha como PJ. E tem uma galera boa. Legal. Isso aí. Ale, nós tivemos uma mudança recente na política, né? Na governança. E visto isso, nós tivemos também, é inevitável que a economia sinta também, né? Isso afetou muito pro teu negócio? Olha, eu vou te falar que esses últimos anos, em função da pandemia, como a gente vive, indústria química, ela é totalmente dependente de países da China, Índia, porque tudo é produzido lá. Tudo vem de lá, né? Parte química, sim, a grande maioria. Então a gente sofreu muito, porque a China ficou parada, não tinha navio, não tinha container, frete marítimo ficou muito alto. Então a gente sofreu o quê? Uma influência de aumento muito grande. E eu costumo dizer assim, no primeiro ano de pandemia, eu falava, cara, a gente quebra. Vai quebrar, Porque subiu absurdo, né, Ale? Absurdo. E você não podia subir o Vou seu dar um produto. dado, subiu em média 40% o custo. E você subiu o seu produto? Não conseguia subir. Olha isso. Entendeu? Tudo parado, os caras não atendiam, o varejo pressionando. Então, a gente sofreu muito, fechou um balanço com prejuízo muito grande. Mas teve muito concorrente que quebrou. É uma dó isso, é complicado. Eu brinco, eu não gosto que concorrente quebra. Porque eu acho que tem espaço para todo mundo Sim, no sem mercado. dúvida. Só que tem cara que merece, porque não sabe trabalhar. Então fica precificando errado e é por isso que quebra. Não sabe precificar, não sabe fazer custo. Então, no momento agora, embora o país tenha toda essa mudança política, para o mercado químico começou a ficar legal.
estabilizou, as matérias-primas começaram a voltar. Então, olhando um cenário geral, para nós está muito melhor agora Do que antes. do que antes. Mas isso nada a ver, tem a ver com política. Né? Ah. O Brasil pode perceber que os produtos nos supermercados voltaram a baixar. Uhum. Mas isso nada a ver com o governo Lula. Eu imagino que isso tem muito a ver com o país que foi menos afetado. Então, o Brasil foi muito menos afetado do que os outros países. Porque você pega a China, que produz muito e exporta, ela parou. O nosso país não parou. Não parou. Porque nós somos produtor de alimento. E alimento não parou. E não vai parar. Então, a gente não parou de produzir soja, a gente não parou de produzir carne, a gente não parou de produzir milho, a gente não parou de produzir álcool e a gente exporta. A gente não parou de produzir petróleo. Você não ouve falar assim, o cara produtor de soja parou de plantar. Não, não para. O cara que é produtor de milho parou de plantar. Então, nós somos um país que alimenta o mundo. E isso é o que não parou a economia do Brasil. Porque senão... A gente continuou exportando. Na pandemia, foi o recorde de exportação de soja. Não tinha soja no Brasil. Não tinha pra cá, né? O diesel subiu absurdamente, o biodiesel. Não tinha sebo bovino, porque todo o sebo bovino que usa para fazer sabão Foi. usado em biodiesel, porque não tinha. Né? Então, não tinha soja, começaram a fazer biodiesel de sebo bovino. E aí subiu. Então, assim, para nós, o mercado agora começou a equilibrar. Porém, o que a gente está vendo, o varejista reclamando muito. Então, o nosso cliente supermercadista está reclamando. Porque na pandemia, para eles, foi lindo. Fechou o restaurante, fechou os barzinhos, fechou tudo. Quem estava vendendo? O varejista. Esse cara não parou. É farmácia e varejista. Supermercadista. Ganhou muito dinheiro. Foi os caras que mais ganharam dinheiro e foram os caras que mais cresceram. Porém, agora eles estão sentindo, porque a economia está retrocedendo, ela está diminuindo. Então, eu imagino que a gente deva ter alguns momentos aí na economia difíceis. Mas, para o nosso mercado, um momento bom. Legal. Muito Como bom. que atinge, assim, né? Às vezes um mercado é bom, o outro é ruim. É muito louco isso, né, cara? Na pandemia, por exemplo, que eu tô falando para vocês que o mercado tava horrível, o mercado de vocês foi maravilhoso. Sim, muito Porque bom. o cara que tem, vamos falar, R$1 milhão para comprar um carro, e esse dinheiro tava guardado, ele olhou e falou, cara, eu não comprava porque eu tinha dó de gastar. De repente eu achei que eu ia morrer, então vou comprar antes de morrer. Hoje tá voltando ao normal. A pessoa hoje tá ficando mais realista, que o carro tem que depreciar, porque isso aí viciaram os clientes. Aumentou, né? E o que aconteceu na história nunca houve, né? O cara comprar Quer dizer, um onde você já seminovo pensou, valia mais que o zero vou comprar quilômetro. um carro ali, hoje, daqui você 3 sabe? meses ele vai valorizar. Mas que isso? O cara comprava um Né? carro, você lembra disso? Ó, se eu pagar tanto, quanto que eu vou... O cara já sabia que ele ia ganhar 50, 60, 70 mil no carro, zero, comprando um carro zero. Exato. Então isso não pode acontecer, porque você afeta muito. E hoje tem muita gente sentindo isso, né? Eu acho que o mercado precisa voltar, né? Não tem lógica você falar uma caminhonete que custava R$200 mil, passou a valer 350 mil. Então o mercado ele precisa voltar para a realidade do brasileiro. É isso aí. Do bolso brasileiro. É por isso que eu falo que assim, onde vai o dinheiro do brasileiro? Vai no supermercado, cara. Vai na cesta básica. Então não faz sentido nenhum quilo um saco de arroz custar 20 conto. O pobre não tem, as pessoas mais simples... O assalariado não tem condições. Que é o maior volume da população, né? Sim. Perfeito. É o que nós falamos aqui, 98%. 98%. O Ale, pegando um gancho nisso, só pra gente continuar no roteiro, cara, e assim, eu não sei como que, às vezes, uma família sobrevive. Quando meu pai era vivo, ele ganhava, acho que, R$1.100. Ele tomava conta da casa, da esposa, pagava uma prestação de R$500 de um carro. Aí eu falei, gente, mas como que você... Explica pra nós... E hoje com 5 não faz isso. Como que você consegue ali? Porque você falou, as coisas já eram, cara. A pessoa se priva, assim, acho que nem se priva, acho que ela não tem acesso a 1/3 das Também coisas. não tinha, exato. Cara, é impressionante. Tem. E é isso. Hoje a pessoa tem que sobreviver com R$2, R$3 mil, Que é muito... que é um bom salário, Ótimo. mas é sobreviver. Sobreviver. Sobrevivência, a gente sabe que é. Né? É a realidade do nosso país. É isso aí. Ale, você falou um pouquinho aí que você escreve as coisas, achei interessante. Vou começar a fazer isso essa noite, porque eu pego algumas coisinhas pra mim.
Você falou. Lê esse livro. Eu vou ler, cara. Lê esse Eu livro. não sou muito de ler, não, mas Esse livro você vai... abrir a Talvez mente você vai gostar de ler através desse. através dele. Que legal. Conta pra mim uma coisa. Já que eu tenho certeza que você já escreveu e você já me falou. Onde a Triex quer estar daqui 10 anos? Qual que é uma... Fala pra mim aí um projetinho, se você puder falar ou não, alguma coisa que você pensa pro futuro da Triex. É o que eu falei agora há pouco ali. A gente tem um objetivo de estar entre os 3 maiores do nosso mercado. Hoje vocês estão entre Hoje os a 10. gente está entre os 10, né? A gente tem o objetivo de estar entre os 3 maiores. Só que tem uma distância muito grande. Entre 10 para os 3 maiores, tem uma distância muito grande, né? Você pega, por exemplo, um dado, vamos falar um dado aqui do varejo. Né? Nós temos aí, por exemplo, as grandes... O Carrefour, número 1. Hoje o Carrefour é o número 1. Fatura 80 bi. Né? Aí você pega, por exemplo, o 80 bi Saveago, ano. que está entre os 10, fatura 5. Olha isso. Então tem uma distância muito grande. É um salto E E enorme, 5 bi né, é muita cara? grana. Você tá louco. Sim. Né? Então estamos falando em nome dos caras porque são nossos amigos, são da região Sim. e são puta referência. Né? Pô, caramba. Sim. Carlinhos Saveago, Toninho, uns puta empresários, meninos. Queremos fazer um podcast com ele. Então, assim, cara, entre ser o 10º e ser o 3º, Tem precisa muita, multiplicar muito. Ah, Né? Então, a gente precisa ter muita planta aí espalhada pelo Brasil. E esse é o nosso objetivo. A gente olha para esse mercado, também olha para outros mercados, né? Eu olho para o mercado de cosmético, alguns outros produtos aí com mais tecnologia, mais concentrado, com menos diluição, menos consumo de água, que é o futuro do planeta, né? Mais natural, mais ecológico. Então a gente está olhando muito para esse mercado. Que eu sempre falo, a gente transporta plástico, que é petróleo, e água. Porque a nossa concentração, cara, é 90% de água. É. Só que é o brasileiro. Eu gostaria de fazer um produto concentrado, que em vez de um galão de 2 litros, fosse 100 ml. Mas não tem consumo. A gente já tentou. Multinacional já tentou. Então, quebrar essa cultura no Brasil leva muito tempo. Difícil. Você pega um produto específico, sabão em pó. Sabão em pó na Europa já não é usado há muitos anos. Verdade. Estados Unidos, então, É líquido, né? é líquido. Agora, o produto para ser pó, ele primeiro precisa ser líquido. Então, Você gasta mais pra fazer existe o um processo caríssimo de fazer, sequestrar a água desse produto e fazer ele virar pó. É caro fazer isso. E depois você joga na água pra ele virar líquido. Você joga na água para ele se transformar em líquido de Olha novo. que, olha que É loucura, loucura, cara. né, cara? Nunca tinha Fica parado pra pensar Também nisso. não. É a realidade do Brasil. Então, assim, há quantos anos a Unilever, a Procter Gamble, que são as maiores do Brasil, do mundo, Do né? mundo. Em produtos de limpeza, P&G é o número 1, É. Procter Gamble, com Ariel, os caras estão há quanto tempo tentando mudar o mercado brasileiro? Cara, não vai. Cara, E olha investe isso, em cara. dinheiro, põe na mídia. Não adianta, é cultural. Então, o Brasil tem essas coisas, né? Você quer um outro produto, a palha de aço, que é o famoso Bombril, né? Bombril. Que é a esponja de lã de Uhum. aço, né? Esse produto em outros países era proibido, cara. Estados Unidos, porque ele enferruja na pia. Sim. Ele contamina. No Brasil, é um dos únicos que tem consumo. Hoje já está diminuindo muito. Cara, mas já foi mas a muito Bombril forte. era gigantesca Gigantesco. vendendo esse produto. Né? Eu brinco, o Bombril, a marca virou música, cara. É verdade. É, verdade. Por quê? Por causa de um produto. É. Então, Punha fogo no Bombril e ficava rodando. Você fazia isso na rua. punha na antena do rádio. Punha né? na antena do rádio. Pô, mas Bombril sempre foi um produto multiuso, né? 1001 Você conseguia- utilidades. Exatamente. Ô, punha na antena do rádio. Antena da televisão em É casa verdade. pra É fazer pegar. verdade, cara. Então, assim, é um produto que virou, na verdade, era uma marca que era sinônimo de um produto. Porque Bombril era uma marca, ele tinha uma linha de produtos. Mas se você falava Bombril, todo mundo pensava no quê? Na esponja Na de lã de esponja. aço. Sim. Hoje em dia diminuiu mesmo. Sim. Hoje já tá quase que... Esse mercado tá quase que desaparecendo já. Que loucura. Que legal. E Bate-papo, hein, Rodolfo? muito bom. Hã? Pô, eu acabei de aprender que o sabão Não. em pó... Mariana, se Primeiro é você líquido. comprar sabão em pó Ai, e não cara. for líquido, Vai apanhar aí, tem que ser Triex, hein? tem que ser Triex. exatamente. Você me explica o motivo de não ser líquido, por favor, que eu não Não, entendi. tanto que hoje as máquinas já vêm com recipiente para colocar Próprio. o sabão líquido. Sim, É isso aí. perfeito. Então, até isso os caras já estão fazendo. É, isso aí. Então é questão de tempo, mas é muito tempo. É O brasileiro muito leva muito tempo, ele é muito atrasado. É. Entendeu? Se você conversa com as pessoas, por exemplo,
parte de medicina. Pô, o Brasil é 20 anos atrasado, cara. Eu Verdade. tenho amigos médicos, o cara fala, amigo, difícil. E às vezes eles querem trazer as coisas pra cá, mas o próprio conselho de Não medicina consegue. não deixa. Nossa, nós Barra, tivemos né? experiência agora. Os caras não falando aqui. deixam, cara. Os caras querem trazer produtos e os caras não deixam. A Anvisa não aprova. Que sabe É um que puta funciona lobby. lá fora, que é melhor do que tem aqui dentro. Mas Tem os famosos lobby, né? Indústria farmacêutica. Sabemos. E diz que a Anvisa no Brasil só perde pra Anvisa do Japão. Em critério. Sim. são muitos criteriosos. Sim. Falando em meio ambiente, falando em ESG, né? Que tá em alta, todo mundo fala disso, né? A Triex, ela conta com algum projeto sustentável para trazer impactos positivos, tanto socialmente como para o meio ambiente? Então, é isso que eu te falei. Assim, a gente tem olhado muito para isso, né? No momento, a gente não tem projetos assim em andamento, mas a gente tem bastante vontade de fazer. E uma das coisas que a gente está investindo muito em pesquisa é justamente em fazer produtos onde a gente tem zero embalagem, totalmente concentrado, cápsulas diluíveis, que é zero embalagem e zero conteúdo de água Uau. na fórmula. Mais Fantástico, fácil. de Então é um transportar. produto que você vai comprar numa cápsula de 20 gramas, jogar na água, dissolver, misturar e tá pronto para usar. Olha isso. Fantástico. E é um produto que você vai limpar espirrando, não tem nada de joga água. Isso na Europa, nos Estados Unidos já é Realidade já. né? Só que no Brasil é quebra de cultura. Então a gente sabe que nós vamos enfrentar aí uma cultura, né? E que leva um tempo. Mas é o já, cara. Porque a tecnologia, ela Tá aí, né? hoje ela está evoluindo. O que evoluiu em 5 anos, ela está evoluindo em 6 meses. Muito mais rápido. Pra tudo. A gente tá vendo isso no nosso segmento. tudo sem com muito carro mais elétrico. rápido. Tudo. Não é? Você falava há 5 anos atrás que ia ter carro elétrico? Nem Hoje, sonhava. hoje, assim, Ah. é perigoso investir em tecnologia e daí um ano ela ficar obsoleta. Obsoleta, perfeito. Eu vi um vídeo uma vez, você pegando um gancho nisso, Rodolfão, desculpa. A Tami não tá aí hoje, então ela não vai ficar brava comigo, é o Rodrigão que vai ficar. Eu vi uma vez, cara, um cara falando justamente isso que você acabou de falar, Lê. Ele mostrou a lavanderia de uma casa nos Estados Unidos. Legal, pequenininho. Tudo tal, pequenininho. pequenininho. Com produtos tal, de espirrar. E mostrou a do Brasil. Aquele monte de coisa. Ah, Aí, cara, e o cara fazia os testes. Ó, vamos limpar a casa agora. Cara, limpava do Brasil, já aquele monte de produto, um pra tal coisa. É essa cultura, mas é cultural, é exatamente o que você falou, e assim, cara. se a gente olhar o movimento, tem algumas coisas que estão acontecendo. As famílias estão diminuindo. Sim. As casas estão Estão diminuindo. diminuindo. Porque hoje a gente olha e fala assim, cara, aqueles mega mansões, aquela coisa. Hoje, você investir dinheiro numa mega mansão é queimar dinheiro. É isso aí. Porque não tá mais valorizando. Exato. Né? Então é um movimento que o mercado está tendo, que a tendência é o quê? O metro quadrado de terra ser mais caro Mais caro. e as construções diminuírem. É uma tendência. Esse movimento vai acontecer. Então, sim, o cara não vai conseguir fazer uma mega lavanderia. E a população cresce. Sem dúvida. Olha o tamanho da população do Brasil. Até outro dia era 170 milhões. Né? Já estamos aí com 200 milhões, aproximando. Então, a população cresce, o território diminui, a tendência é que as casas diminuam. E essa questão de ser sustentável, de ter tecnologia, é uma questão que vai acontecer amanhã já. A gente está vendo. Então, eu acho que vai quebrar a cultura por necessidade. É Legal. necessário economizar água, é necessário economizar embalagem. Se vocês olharem, esses dias eu estava lendo, a Heineken agora já vai fazer a cerveja retornável. Vai começar por uma indústria no sul. Olha só. Por quê? Porque, cara, imagina, você toma Produzir, uma Heineken e joga um vidro fora. Cara, É isso aí. Você pode ter certeza que 90% do custo daquilo ali tá no vidro. Sem dúvida. Ah, não tenha dúvida. Entendeu? Sim. Na embalagem. Então não faz sentido, cara. Precisa fazer retornável, precisa custar mais barato, precisa ser mais acessível. Como era antes. Porque não tem sentido você pagar R$7 numa Heineken. Né? Precisa custar R$3,50. Então é uma realidade que está acontecendo e vai acontecer. Que legal. Olê, o cara que tá ouvindo a gente agora, né? Ele tá nesse papo gostoso de empreendedorismo, né? E ele tá naquele... Tá em cima do muro. Sabe quando o cara tá em cima do muro? Faço Puta, eu não ou sei não se eu faço? vou me aventurar, eu fico aqui.
Que tipo de conselho que você dá para esse cara resolver empreender? Eu costumo dizer assim, empreender do zero sempre vai ser difícil. Não é fácil. Você pegar uma empresa onde ela já é grande e assumir, é o mesmo desafio. Só são desafios diferentes. Então, eu penso assim, quer empreender? É um conselho que eu dou. Primeira coisa, empreenda no CNPJ de alguém. Legal, olha aí. Isso aí eu escutei isso a primeira vez com o Geraldo Rufino. Não sei se vocês conhecem esse Conheço cara. demais. Um puta cara, né? Puta cara. E ele fala muito isso. E é real, cara. Quer empreender? Seja empreendedor sendo funcionário. Depois Comece você vai, a ter Bento. cabeça de empreendedor sendo funcionário. verdade. Cabeça de dono. Entendeu? Esse é o conselho. Porque se você não for assim, cara, não se meta. Você vai quebrar a cara e vai voltar a trabalhar de empregado. Olha aí. Então você tem que ter a cabeça de empreendedor quando você já é funcionário. Você tem que ser o melhor funcionário. Tem que dar exemplo. Você tem que dar exemplo. Você tem que respeitar o dinheiro do seu patrão. Tem que pensar. Você tem que olhar na como- empresa como sua. É isso aí. Você tem que ter essa mentalidade. É quebrar paradigma. É isso que eu falo. É fazer leitura. Não adianta só, eu tenho muita vontade. Cara, vai quebrar a cara, irmão. Vontade todo mundo tem, né? Oh, Não é só vontade. É. Tem um monte de coisa que você precisa saber para você ser empreendedor. Você precisa conhecer um pouquinho das coisas. Então, a primeira coisa, seja empreendedor. Depois, na hora que você começar a ser empreendedor, antes de você sair, cara, começa a fazer na hora extra, na hora vaga. Como o Geraldo fala, vai vender limão, meu amigo. é isso aí. Você quer ser empreendedor? Compra limão e vai vender no semáforo. A hora que você começar a fazer isso, se der certo, aí você tá pronto. Aí você pode fazer o que você quiser. Então é um dos conselhos que eu dou. Eu vejo muita gente falar, eu vou pedir. Esses dias tinha um amigo, cara, o cara pediu conta de um puto emprego, Que ganhava ganhava bem. 20 pau, 5 Porra. horas ele tava em casa, E não é pra o qualquer chefe era um, hein? amigo dele, e aí de repente, Cansou. ficou xarope e quis virar empreendedor. Meu amigo, com 2 semanas tava com depressão. Porque não é assim. É, tipo, Porque aí você olha e fala assim, Não é um cara, caminho legal, fácil. quero ser empreendedor, mas não sabe nem o que vai fazer. Então eu brinco. Pior vai, ainda. vai vender limão, mexerica na feira, Isso aí. vai vender coxinha, começa, você aprender, né? começa a lavar roupa em casa lá, monta uma lavanderia. Ou seja, não deixe o seu emprego. Mantenha o seu emprego e comece a empreender em horas vagas. Que legal. Torne a cabeça da sua família de empreendedores. Daí pra frente, meu amigo, aí você tem que ser empreendedor. Cara, o Ale falando isso. Tem que montar seu negócio. Quando eu quebrei a cara, que eu fui vender hambúrguer. Ah, mas ele foi fazer uma coisa super fácil. Não, Você mas- sabe da história. Mas ele saiu do calor de Ribeirão, foi pro frio de Gramado, Pra vender vender hambúrguer hambúrguer no a céu tempo. aberto. Que legal. Eu ganhava bem pra Planejamento caramba. zero. É. Ó, Ale, mas é exatamente isso, cara. Eu larguei um puta de um trampo que ganhava bem. Cansei, encheu o saco. Vou empreender, vou fazer meu negócio. É quebrar a É cara. exatamente isso Eu que ele fiz o falou. mesmo. Eu sou do time, eu sou do time. E você Cara, sabe- fui vender e você alimento. Sabe o que acontece, cara? O pior de tudo é que isso gera um trauma tão grande Nossa. Gera. que na Ô. maioria das pessoas o cara volta pro CLT e nunca mais ele sai. Ou você tem a virada de chave e usa pro bem, ou volta pro CLT e traumatiza. Tenho muitos amigos que falam assim É? pra mim, cara, eu só sei ganhar dinheiro pros outros. Nossa, eu já também tenho. É triste ouvir É. uma frase dessa, eu só sei ganhar dinheiro pros outros. Não consigo ganhar pra mim. Por quê? Por causa disso. Vai empreender de forma errada, sem planejamento. O cara pede conta, pega um acertinho Ah, e vai se meter a mexer com um negócio que ele não conhece. É isso. Entendeu? Eu tive um amigo que foi mexer com carro. Sabe por quê? Porque ele gostava de carro. Só porque ele gostava. É. não Só que aí, não meu dura amigo, 2 meses. Pensa o seguinte, o mercado de carro, É. vocês trabalham Pô, vem com carros embora, prêmios, é É. um pouco diferente. Mas o mercado de carro barato é um mercado informal. Sem dúvida. É um mercado que não dá pro cara ser correto, porque senão ele sobrevive. Tem certo? que fazer os. Tem que ser, paga imposto, aquele monte de coisa. E aí o cara era todo certinho. Imagina. Não durou. Não dura. Não dura, porque aí a conta não fecha. Não, conta não fecha. Não adianta, entendeu? Então, assim, não conhece do negócio. Quer trabalhar 100% correto, que eu acho que é certo. Que é o certo. Mas num mercado Mas não que tem é incentivo nenhum, mercado né, pra negro, isso. Mas pô, isso aí. não vai, cara. É Isso aí. 3 meses, ou ele se suicida, ou ele sai, ou ele volta pro CLT. Ele voltou pro CLT. Volta pro E aí a CLT. frase, eu não sei ganhar dinheiro pros outros, meu amigo.
Não é isso. Não é por aí. É porque não tem planejamento. Então, assim, quem empreender, todo mundo erra, cara. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Não tem. Se falar, você nunca errou. Cara, errei muito. Errou pra caramba. Muito. Muito. A gente aprendeu errando. Sendo... Entendeu? Só que tem que ser erros calculados. Aquele erro que não te quebra. Aquele erro que não te joga no buraco. Então você tem que calcular. Toda vez que você vai arriscar, você tem que calcular. Cara, e se tudo der errado, eu ainda tô salvo, né? Agora você Então toma as decisões em cima disso. Perfeito. Que conselho, hein, Rodolfo? Não é? Aí, tá aí a regrinha. A regrinha, a receita do bolo. Perfeito. Cara, como é bom esses bate-papo, né? Porque muita gente, né, cara, passa por isso. E tem muita gente que tá pensando em fazer alguma coisa Cara, e tá lá indeciso, né? É bom escutar uma história dessa. E a melhor um coisa é você conselho, olhar pra um cara que deu certo. Que chegou lá. Que chegou lá. Exatamente, Então, assim, é mais exatamente. fácil você fazer um caminho de uma pessoa que deu certo Claro. do que ir na escuridão, né, Ale? Concorda? Eu falo sim, seguramente, hoje, se eu não tivesse... Imagina que deu tudo errado, minha empresa quebrou, faliu, tal, ferrou. Com o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse que voltar a ser CLT, eu ia ser o melhor funcionário. Sem dúvida. Primeira coisa. Só que ia ser por pouco tempo. Porque na minha hora vaga eu ia empreender, vendendo limão, vendendo coxinha, vendendo Alguma coisa. qualquer coisa. Porque eu sempre falo o seguinte, se eu conquistei alguma coisa, foi porque eu vendi alguma coisa. Então não tem nada melhor do que venda para ganhar dinheiro. Sem dúvida. É venda, meu amigo. Venda Independente serviço do ou que- venda produto. Venda é o que faz alguém ganhar dinheiro. Então, o cara ser empreendedor tem que aprender a vender. Se ele não aprender a vender, meu amigo, ele pode ter o melhor produto do mundo. E não vai vender. Não vai vender. É isso aí. Você sabe disso. Aí. Verdade. Se o cara não aprende a vender, como é que ele vai ganhar dinheiro? Então, essa história de, vou empreender. Meu amigo, vira bom vendedor. Aprenda a empreender no CNPJ dos outros. Daí você tendo cabeça de dono e sabendo vender alguma coisa, meu amigo, você vai vender qualquer coisa. Até avião caindo você vende. Acabou. Eu vendi um food truck, um ônibus. Você não serve de base. Meus Você Pra vende tudo, tudo. ó, pra tudo ter um comprador, velho. É. Ali, meus amigos falavam assim, Lucas, pra quem que você vai vender? Eu falei, irmão, eu vou vender. Um ônibus food truck. Fui lá e vendi. O cara vende jet ski, o cara vende lanche, o cara vende Tem um amigo terreno. meu, o cara vende- amigo nosso em comum. Até esses dias teve aí com você. Ah, sim. Cara, ele conseguiu vender uma moto que eu vou te contar. Ele vende até periquito Não, sem aquela as ali eu asas, te né? garanto que você não dá conta. O que ele vendeu? Cara, nem sei o que era. Um troço que não existe. Ele vendeu. Ele conseguiu vender. E vendeu pro cara como se fosse uma Harley Davidson. Nossa senhora. Mas vendeu. Cara, só você. Então, assim, o segredo é vender. É isso aí. E é o cara que vira pra mim e fala, cara, eu não entendo de carro. Ele falou isso pra mim também. Vende carro faz 40 anos. É. Não entende carro. E Eu não achei... gosta. Falou, não gosto. Não Mas, gosta. Mas você vende. É, ué. Não, mas eu vendo porque Não eu coloco gosta. não gosta, é Não verdade. gosta. Ele falou Nós, isso pra mim. nós fomos lá no autódromo É. lá de Porsche. Chegou lá, primeira vez que eu vi na minha vida, cara. Chegou na hora dele andar, ele falou pro cara, pro piloto, né? Vai dirigindo. Ele falou, Falou pro piloto, vai dirigindo. Ele foi do lado. ao invés de dirigir o carro no autódromo. Aí deu uma volta e falou pro cara, pode parar. Não quero mais Não, não. gosto de carro. E o cara vende carro. Vai entender. Então, né? Mas é um segredo o quê? vendedor, né? Saber vender, É cara. isso aí. Não importa o que você vende. É isso aí. Pode ser a caneca, microfone, produto, carro. Acabou. Não importa. E quem vende, vende tudo, não vende, né? Vende. É o que eu Acabou. falo. Começa vendendo limão que você vai vender Porsche, Panamera, vai vender 911. Você vai vender. Quem vende limão, vende qualquer coisa. É isso aí. Então o segredo é venda. Tá na veia mesmo. Todos os caras multimilionários vendem alguma coisa. Isso aí. Não tem jeito. Quando eu trabalhava na empresa da BMW, quando ia contratar um outro vendedor, alguma coisa assim, o cara... Quando o vendedor chegava, falava assim, nossa, cara, mas eu não consigo vender uma BMW. Então, o cara não é vendedor, você concorda? Porque é o que você falou, o cara que vende um carro popular, se ele for vendedor, se você colocar na BMW, na Mercedes, na Ele vai Porsche, vender. ele vai Ele vai vender. vender, Ah, é tem isso que aí. estudar o produto? Tem que estudar o produto. Ah, é importante. Mas Sim. o cara tem que ser Vai ter vendedor. que tá na pô. veia. Mas é porque esse É cara isso, já né? tem crença. Entendeu? É isso ele aí. já tem crença. Na verdade, ele nem conhece do carro. Não conhece nem o público do É. carro. É isso Então, aí. não estuda sobre o produto. Então, tem comprador para carro de 10 milhões e tem É isso comprador para carro de 10 mil. É isso Sem aí. dúvida. Tem Então, pra você tem que tudo. saber quem que é o seu público. Vai se adequar a cada carro, né? Perfeito.
Ale, você já falou um pouquinho aí da Triex, tal, dos momentos que você falou de 2015. Queria que você comentasse mais uns 2 momentos assim muito gratificantes e marcantes na carreira, na trajetória da Triex. 2 momentos que você fala assim, pô, quando eu fiz isso, marcou, eu levo isso pro resto da minha vida, tal, tal, tal. 2 que vier na cabeça. Eu sei que deve ter vários. Não, assim, momentos que marcaram muito foi, eu sempre falo assim, foi o dia que eu tomei a decisão de vender. Uau. Eu sou apaixonado por venda, cara. Por isso que eu brinco, se eu não vender alguma coisa, eu morro. Eu acordo todo dia pensando que eu preciso vender alguma coisa. Vamos trazer ali pra trabalhar com E eu não tenho apego, cara. Eu Bom, sou pelo um menos cara- até o final do mês, só pra ele ajudar, né? Eu sou um cara que Nossa, eu vai não tenho salvar apego. o mês da LT4 Ô, moto. Pedrinho, ô Ítalo, pode Já ficar em era. casa que o Ale vai ficar esse restinho do mês aqui. O duro vai ser aguentar o Ale e você, né? Vão Nossa vender. senhora. Só não cara. pode vender estrutura, Os caras vão telhado, acabar essas com o estoque. Deixar nós vende até o barracão. né? Boa, isso. Mas, assim, o momento que marcou muito foi quando eu tomei a decisão de vender, cara. Porque, como eu contei pra vocês, trabalhava lá na produção, né? Meu pai fazia os corantes, então ficava enroscando aquele negocinho o dia todo, tinha até calo no dedo. Né? E aí, eu também ajudava a fazer entrega e tal. E num determinado dia, quando a gente começou a falar de fazer outros produtos e tal, um dia meu irmão falou, cara, o produto tá aí, ó. Tem que vender. Agora só precisa vender. Quem vai? Quem será que vai vender, né? Pensou. Porque meu pai tinha os clientes de corante, mas os clientes dele era atacado e tal. E a gente tava tentando fazer produto para vender para supermercado. Então era um público que não era nosso cliente, era outro cliente. E aí eu lembro que eu falei, eu vou vender. Pensei, né? E eu brinco, ele falou, eu acho que ele olhou e falou, ih, ralho, né? Moleque, né? O que ele vai O fazer? que tá arrumando, Tô né? ferrado. É melhor ficar aí enroscando as bisnagas aí que você ganha mais, né? Mas porque era menino mesmo, moleque, tinha 16, 17 anos e tal. E, cara, foi um puta desafio. Sem dúvida. Puta desafio. Porque você imagina um menino, né? Eu era um menino. Não tinha experiência nenhuma. Sabia zero de tudo, né? Zero de tudo é igual a zero. Começar a vender o produto. E, Uma puta de e uma aí, responsabilidade. aconteceu o seguinte. Eu bati na porta de um supermercado, que na época era bairro, e era um supermercadinho bom. O cara fazia barulho, sabe? Ele era famosinho lá na cidade. E eu consegui tirar o primeiro pedido, velho. Nossa, Eu lembro que certinho, foi legal. 8 caixas de cera. Que pensa que o primeiro lote que a gente fez foi 50. Nossa. O pedido do cara foi 8 caixas de cera, eu devia ter Putz. posto num quadro. E 2 dúzias de corante. Você não acreditou, né? Cara, assim, pra mim aquilo ali foi mais importante do que eu comprar um carro de 1 milhão. Olha só. Você falou, puta. Porque eu entendi, cara, isso aqui funciona. É. Eu só preciso multiplicar isso. Olha aí. E dali, cara, eu tive que entender o seguinte: eu preciso vencer meus medos. Eu tinha vergonha de falar. Tinha vergonha de entrar no supermercado e oferecer. Eu não sabia como fazer isso. Era tímido pra caramba. E tudo isso eu tive que perder, eu tive que vencer, cara. Eu não tinha com quem contar. Era você ou você. É. Então eu ia o quê? Enfrentando. E fui. E foi difícil pra caramba. Chegar nas padariazinhas, nos primeiros supermercadinhos. Tomei burdoada. Você imagina Teve um tanto- cara que jogou minha pasta, tava nervoso, catou minha pasta que eu pus em cima do balcão, jogou na rua. Você tá brincando. Cara, teve muita história. Eu tive, uma vez quase tomei uma facada num bar de um bêbado. Então assim, tem muita história. Era maltratado. Maltratado, cara. Muitas portas se fecharam, né? Muito, cara. E assim, mas é o que eu brinco, era a inocência de criança. É. Não sabendo que era impossível, fui lá e fiz. Sabe? Então assim, era aquela coisa, cara, eu vou fazer. Não preocupava em ganhar dinheiro, não preocupava com isso. Preocupava Nem em fazer. tinha essa ideia. Preocupado em fazer. Eu botei esse desafio, eu vou. Então assim, pra mim foi um momento muito marcante, sabe? Então foi muito massa. E o segundo momento, assim, que marcou muito, mas foi muito sofrido, realmente foi o primeiro ano de pandemia. Porque a gente não sabia pra onde ir, cara. Matéria-prima. Negócio subindo. grande, 300 funcionários, Nossa folha de Senhora. pagamento pesada, os mercados trancados, ninguém atendia. Deu um desespero, né? Cara, aí eu olhava assim, e o meu irmão que é
administrador, custo. Falava, bicho, não precisa subir preço. Eu falava, não consegue. Então nós vamos quebrar. Nossa. Porque era muito forte o negócio. Não era aquele negocinho assim, 20, 30 mil de prejuízo. Não, era coisa de milhões, cara. Era muito pesado o negócio. Você Entendeu? imagina, cara. E aí eu olhava e falava, cara, e aí? Não consegue subir? Então foi muito tenso. Porque você chegava para falar de aumento, os caras não estavam atendendo e simplesmente te ameaçavam. Acabou a parceria. É faca no pescoço e revólver na cabeça. Você faz o preço ou eu tiro de linha. Tá cheio de gente querendo seu espaço. Você quer ou não quer? Olha. Era nesse nível. Nossa. Né? E, cara, assim, o supermercadista também sofreu. Porque ele também não estava entendendo o que estava acontecendo. Ninguém. Não Foi novidade pra todo mundo, né, Lê? Então eu falo assim, a gente não conseguiu nem pensar em pandemia, cara. Porque era aquela loucura, você não podia trabalhar, todo mundo de máscara, tinha que fazer isolamento. Nossa. E o mercado querendo produto de limpeza. Precisando. Sim, sim. Lembra? Porque a galera tava em Sim, casa. claro. Aí eu não tinha matéria-prima. Então eu tinha venda, não tinha matéria-prima. Não tinha como produzir? Tava produzindo pouco, porque tinha... E ainda vendendo com prejuízo. Nossa, olha só. Então, assim, foi muito difícil. Foi bem complicado. Então, assim, foi um momento que marcou muito. Isso durou a pandemia toda? Durou. Na verdade, os 2 primeiros anos. Uau. O ano passado que começou a equilibrar um pouquinho. Tem que ter um sangue frio. Então, do 21 caramba. e 22 foram os anos, assim, terríveis pro nosso negócio. Mas é o momento que você aprende, cara. Aprende com Você aprende as com a dificuldades. resiliência, com a paciência. Você aprende que você precisa olhar o negócio de longo prazo. Que você não pode só ser imediatista. Então, assim, fica muita lição. Né? Fica muita lição, por quê? Porque se você não tiver realmente uma cabeça centrada, você joga tudo fora. Joga tudo Você fora. joga tudo a perder. Porque é o estresse emocional. É muito grande. Então, eu sempre falo assim, o empresário brasileiro, ele precisa ser muito centrado. Ele precisa estar com corpo, mente e alma muito equilibrada. É o que os livros aí do Napoleão Hill ensinam, né? Que ele fez uma pesquisa de 20 anos. Nossa. E nessa pesquisa ele pesquisou 25 mil pessoas de todos os níveis. Ele teve acesso desde presidiários às 500 maiores fortunas. Foi ali que nasceu a Forbes. Então ele teve entrevistando pessoalmente os 500 maiores empresários, as 500 maiores fortunas pessoal. Então você imagina o que esse cara não conseguiu escutou e não viu. Nossa, de história e conteúdo. foi escrevendo em 20 anos. Era um jornalista. E a ideia quem deu para ele foi o milionário do aço na época, que era o Andrew Carnegie. Então ele sintetizou em 20 anos o seguinte: existe uma faculdade do sucesso. Existe um caminho para se ter sucesso. E esses caminhos, todos eles se baseiam em comportamento. Pra você ser um cara de sucesso, você precisa entender comportamento, cara. Você precisa entender o teu nível de comportamento. De jeito que você precisa se comportar. Diante de quê? Do dia a dia. Dia a dia nosso. Porque o que mata o homem é a mente É dele. a mente dele. Mais esperto O que que o diabo. mata as pessoas é a mente. O Mais Esperto do Diabo foi o último livro que ele escreveu. Então, o que mata a gente é aquilo que a gente pensa e sente. E é verdade. Entende? Então, você joga num momento desse, você joga a tua empresa fora, cara. Joga mesmo. Porque você sente o quê? Você sente tristeza, você sente amargura, Fala você se por- sente perdido, você se sente injustiçado. E aí, imagina o seguinte, empresário estressado. Não. O que você vai ter? Só funcionário estressado. Estressado, ué. Empresário, e é o que eu mais vejo. O que eu mais vejo, cara. Empresário estressado, nervoso, precisando de grana, precisando pagar conta. E aí, meu amigo, quando você vive assim, o que você atrai? Só Só coisa ruim. Estresse, cara. Só estresse. Se você vive sob pressão, sob estresse, seu resultado é o quê? Pressão e estresse. Você vai adoecer. E quem tá do seu lado vai adoecer. É verdade. E o contrário é verdadeiro. Porque se você é um cara que você chega na empresa animado, Alegre. você fala de planejamento, você fala de visão, você compartilha isso com o teu time. Atrai Você coisa mostra o boa. quadro, você fala pra galera, ó, tá aqui nosso gráfico, você reconhece as pessoas. É tudo que o livro ensina.
Tudo isso é o quê? Comportamento, cara. Isso aí. Então existe um segredo para ter sucesso. Só que é o seguinte, o que ele define na última linha do livro, que o segredo é o quê? É a distância entre o cérebro, a cabeça e o coração. Você precisa vencer isso aqui, que é o quê? O pensamento. Se você vencer isso aqui, vencer o momento de angústia, vencer o momento de tristeza, dominar psicologicamente. Que não é fácil. Por que existem os vícios? Porque são emoções. Uhum. Então, se você consegue dominar isso, a sua mente domina o seu corpo, a sua carne, meu amigo, Acabou. e você é equilibrado, não tem jeito de não ter sucesso, cara. Porque você tá focado, você tá com um espírito bom, você tem equipe boa, você atende bem teu cliente. Se hoje eu tô aqui, eu sou seu amigo, por quê? Porque a primeira vez que eu entrei lá na agência, eu nem tinha dinheiro para comprar o carro. Só que eu ia lá visualizar aquilo. Eu entendi isso. Cara, se eu quero ter uma Ferrari, eu preciso ir lá, sentar, pegar. Começa aí, né? É um sonho que eu tenho. Então, beleza. Então eu preciso ir lá. Sem ter o dinheiro para comprar, mas eu quero ir lá. Eu Quero preciso ver. visualizar, eu preciso sentir. Eu sou sinestésico, eu preciso pegar, eu preciso fechar o olho à noite e sentir Materializar. que eu tenho aquilo ali. É, mas é verdade. Vai materializar. Perfeito. Só que naquele momento eu fui o quê? Impactado por um bom atendimento. Um cara que tinha um sorriso no rosto. Um cara que era legal, que me ofereceu água, café, mesmo sem eu comprar nada. Então, olha que legal. Foi vendedor. Nunca me vendeu um carro, mas sempre me atendeu bem pra caramba. Foi. Então, nós se tornamos Olha amigos. isso. Olha o feedback, hein? Ó, Hã? legal, né? Entende? Então, esse é o segredo, cara. Não tem jeito. Mas vocês combinaram isso aí. Porque Não todo combinou, mundo não. fala isso pra ele. Não combinou, não. Mas é porque é do cara. É dele, é dele. É dele. legal. É dele. Então é isso, cara. Esse é o sucesso. Que legal. Eu vou. Cara, que aula. O cara é um MBA ambulante, né? Porra. Que é isso? Cara, eu vou. Eu tô extremamente satisfeito com tudo que eu tô ouvindo aqui. Então eu vou pular aqui, porque eu não posso nem perguntar Ele já aqui falou, pra ele. ele já falou. Eu quero partir para um nível 2 aqui de pergunta pra ele. A sua empresa, embora tenha esses números muito atrativos, muito atraentes, é uma empresa, eu posso considerar que ela é familiar. Sim. Legal. Já passou pela tua cabeça a hipótese de um IPO, abrir, listar essa empresa na bolsa para que outras pessoas tenham acesso a esse sucesso todo e possam ser investidores? Já cogitou isso? Que legal. Boa pergunta. Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer, o empresário, o empreendedor, ele não para nunca, né? Então ele pensa o tempo todo. E, cara, isso é uma realidade. É uma realidade porque a partir do momento que você vai atingindo alguns níveis e você vai entendendo aquilo que você quer e onde você quer chegar, vai ter momentos que você não vai conseguir fazer sozinho. Sem dúvida. Não tem jeito. A proporção já aumentou tem demais, jeito. né? Ale? Não tem jeito. Eu sempre falo, quer ser grande, Pense grande. some para dividir, né? Então, é algo que já tenho essas conversas no meu círculo íntimo, né? As pessoas às quais eu me relaciono. São grandes empresários, pessoas, né, que estão aí já 20 anos na minha frente. Então, eu costumo dizer, eu gosto de tomar café com um cara que já fez. Legal. Porque eu quero ouvir dele. Eu sempre quero estar perto de pessoas que sabem mais que eu. Sem dúvida. Então, lógico que eu penso nisso. Eu sei que tem um caminho para fazer. Tenho conversado sobre isso com alguns aí mega empresários. E é uma coisa que é factível que vai acontecer em algum momento, né? Pode ser que não aconteça. Mas pode ser que sim, vire. É aquilo que eu digo. Qual é os seus próximos 10 anos? Então, os meus próximos 10 anos, eu digo para você que não está no radar. Mas, a cada 3 anos, eu refaço os meus próximos 10. Então, porque a gente faz sempre de 3 em 3, né? Então, nos meus próximos 10 anos não tá, mas daqui você vai tendo acesso aos números, às pessoas, a quem já fez. Hoje tem muitos fundos que procuram empresas brasileiras para fazer esse tipo de coisa. Então, existem empresas que já fizeram e deu sucesso e existem empresas que não deu. Então, você precisa entender qual que é o momento, qual é a hora. Mas sim, com certeza, acho que é algo que vai acontecer. Os investidores podem esperar ansiosos aí. Aguardem Triex. novidades. Uau. Ale, fala pra mim uma coisa. Você
cara, tem esse conhecimento aí, pensa totalmente fora da caixinha. Qual que é a diferença de um líder para um chefe? Cara, essa pergunta, ela sempre aparece, né? É assim, ó. É fácil ser o chefe, chefe, o chefe, cara, ele normalmente, ele usa muita autoridade, né? Então, ele lidera de uma forma através da autoridade. Agora, o cara que é líder de verdade, ele lidera pelo exemplo. Então, o chefe normalmente ele gosta do poder. Então, ele gosta de impor. Então, a liderança dele sempre vai ser por imposição, por poder, por autoridade. Agora, o cara que é líder de verdade, ele faz por exemplo. Porque não tem jeito, cara. Eu tava compartilhando isso hoje com uma amiga que é terapeuta. Eu tô fazendo uma mudança bem grande lá na empresa agora, principalmente no setor de logística. E assim, a mudança, cara, ela gera medo. Muito medo. Gera muito desconforto. Inclusive em mim. Porque você fala, cara, eu vou mudar tudo isso aqui, putz, pode travar, posso perder gente. Só que quando se torna mais fácil a mudança? No momento que você vai lá e dá a mão pro cara. Você vira pra ele e fala, cara, você não tá sozinho, eu tô com você. Vamos junto. Então vai lá, faz, tenta validar e se travar e se der errado, pode me chamar que eu vou lá ver. Só que isso acontece toda hora. E eu vou lá ver. Você Por tá quê? junto. Porque aí no momento eu vou entender duas coisas. Primeiro, se o problema da mudança é pessoa ou processo. E sempre, cara, vai ser pessoa. Sempre. Né? Porque quem não quer mudar é pessoa. É isso aí. O processo ele já foi validado. Isso aí. Alguém já fez. Existe um método. Então que ele dá certo, já tá certo. Ele Da funciona. maneira que você vai Só que as executar. pessoas não querem fazer. Então, no momento que o líder tá junto e fala, galera, esse problema aqui não é seu, é nosso. É diferente. Que é o que eu sempre falo, eu falo muito em reunião pro meu time. Galera, não tem problema errar. Tem dois problemas. Não assumir o erro, isso é um problema sério, e tentar culpar o outro do teu erro. Pior ainda. Isso aí é grave. Agora, não tenha medo De errar. de expor que você errou. Eu sempre falo isso. Errou, errei. Assuma, bota o erro na mesa e aí todo mundo junto vai pensar de que forma nós vamos fazer para que esse erro não aconteça de novo. Não cometa o mesmo erro. Ué, porque o erro é falha de processo. Perfeito. Se não tiver falha no processo, não tem Sem erro. dúvida. Né? Então, é muito mais claro. Galera, e aí? Ó, tivemos um problema aqui na rosca dessa tampa aqui. Deu errado. Quem que é o culpado? Ah, o culpado é o cara ali que fez a rosca errada. Legal. Então não tenha medo de se expor. Porque o problema não é dele, o problema é nosso. Lógico, temos que Que corrigir. não vai vender essa É isso tampa aí. aqui assim. Então quando você tem esse tipo de liderança, cara, você ganha teu time. Claro. A galera gosta, fala, putz, cara, esse cara é diferenciado. Esse cara me inspira. Isso. É mais fácil, né? E, cara, é assim, eu sempre falo isso. Porque dentro do organograma você tem lá, né? Diretoria, gerência, supervisor, coordenador. Eu sempre falo para todos os caras que estão no cargo de gestão, que giram uma funcionária da limpeza, cara. O seu funcionário tem que te olhar como o foda. É isso aí. É isso aí. Ele tem que olhar e falar, cara, esse cara é foda, eu queria ser ele. Essa é a liderança de verdade. Se o cara for líder só por causa de plaquinha, o cara que se preocupa Só com pela cargo caneta e... É isso aí. ou poder, tá por fora. Então a diferença é essa, cara. Líder por exemplo e líder por poder. Tem muito. O chefe normalmente é poder. O cara quer impor. Faz do meu jeito, esquece o que você Não, sabe, te mando faz do jeito que eu embora. mando. É. Já ouvi muito isso. Faz o que eu mando, esquece o que você sabe. É verdade. Entende? A maioria não tem um Cara, final isso feliz, aí não. é a fala mais inútil que existe. É. Faz o que eu mando, esquece o que você sabe. Não é assim, cara. Então, é diferente. Fala, amigão, aceite seu ponto de vista, mas vamos lá que eu quero tentar fazer desse jeito aqui que eu acho que vai dar mais certo. Você topa? Topa. Vamos junto? Acabou. Vamos junto. E se o cara te provar que ele tá certo, meu amigo, dá os parabéns pra É ele. isso aí. Reconheça. Claro. Isso aí. Porque não existe o cara que sabe tudo. Então, se torna mais fácil você fazer qualquer mudança
no momento que você participa e que você lidera, por exemplo. Que o cara olha e fala assim, Ele sabe o que ele pensa tá o falando, seguinte, né? você é o dono do negócio aqui, você tem 10 vendedores, você chega aqui todo dia, você atende, você vende, você levanta, você paga a conta, você faz café, ou seja, você faz. O cara que tá ali encostado, ele se incomoda, irmão. Porra. Ele fala, É muito. porra, meu, o chefe faz tudo aqui. O cara tá manobrando Daí a showroom. pouquinho o cara tá fazendo café, ou então ele vai embora, ele não dá conta de ficar no ambiente. Não consegue ficar no mesmo Não ambiente. consegue. É porque a energia, a frequência é outra. É isso aí. Então Outra vibe. o líder, ele eleva a frequência ou ele baixa a frequência. Precisa entender que frequência você quer viver. Muito Né? bom. Esse negócio de frequência é um negócio muito louco. Estuda sobre isso pra você ver. Tem uma tabela que chama tabela de Hawkins, que mostra as frequências, numera, quantifica e te mostra que ó, o cara que tá na frequência da luz, da alegria, da É felicidade, outra pegada. o cara que tá ali na frequência do medo. Então, você chegou perto da pessoa, você já sabe que frequência esse cara tá, meu amigo. Que sintonia eu tenho com ele. Porque não tem jeito. Pessoa de sucesso tem uma sintonia diferente. É outro patamar. É outra pegada. É outra pegada pra tudo. O cara já acorda com outra pegada. É. Porque ele sintoniza outra frequência. Ele tá na Clube FM, o outro tá no AM. Isso aí. Exatamente, é. É assim que funciona. Uau. Então essa Incrível. é a diferença, que eu acredito nela. Essa conversa com a Lê veio numa hora boa pra nós, né, Rodolfo? Veio num momento muito bom. Porque o mercado de carro não tá dos melhores. E isso afeta um pouquinho a gente, Alê, porque assim, o Rodolfo... Claro, sua frequência... Cara, o Rodolfo tá na linha de frente, a gente vê que tanto ele quanto eu, tem hora, cara, que a bola murcha e Tomar cuidado. a gente Tem não que encher ela de novo tem que rapidinho. encher ela, porque pessoas dependem de nós. Sim, E você acha que não, mas isso afeta, cara. Claro. É difícil, mas olha olha Que lição, né? que lição, Rodolfo. Pensa assim, Hã? você tem aqui, que eu sei, se eu não me engano, 2 ou 3 bons vendedores, Sim, né? Galera sempre alto nível, tá? que bom. Falando agora como feedback. Galera alto nível. Sempre trata muito bem e tal. Que bom. E é difícil você ver isso. É. Não é todo lugar. Então você imagina o seguinte, você chega aqui, se você não discutir com a galera situações para fazer a mudança e ficar reclamando, falando não tá vendendo, Só e tal, besteira. isso vai multiplicar. E daqui a pouco o cara tá com a mesma sintonia. Então, por isso que eu brinco. De novo, entra na história do empresário que domina a mente. Cara, tem que dominar. Puta, eu tô num momento difícil. Legal, tá difícil? Tá. Multiplica o entusiasmo. Trabalho em dobro, Multiplica meu o amigão. entusiasmo. É 7 vezes 7. Multiplica o entusiasmo. Existe o ciclo do entusiasmo. Multiplica o entusiasmo, cara. Chega pra cima, bota... Faz diferente. Fala, galera, o que nós precisamos fazer diferente? Ah, ninguém tá vendendo. Então vamos fazer diferente. Vamos fazer alguma Isso aí. coisa. Quem tá fazendo diferente? Nós precisamos fazer diferente, cara. Se veste de palhaço, fica ali na frente, trabalhei, bota é. um balão. É isso aí. É. Cara, tem que fazer alguma coisa. Você tem que chamar atenção. É isso Porque aí. se você não chama atenção, você tá igual aos outros. Aí você vai se acomodar com o É quê? isso aí. Com o que não vem. Você vai esperar o E vai mercado aceitar, voltar, né? Lê? Você vai aceitar. Então, assim, o mercado deu uma retraída? Deu, é normal. Então, primeiro é saber. Opa, peraí. O que eu preciso fazer a mais? Primeira coisa, cara, eu preciso reduzir custo aonde não afeta o meu atendimento. Preciso reduzir. Beleza. Primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Preciso fazer alguma coisa diferente. Porque aí você vai sair da média. Isso aí. A média não tá fazendo nada, tá esperando o cliente entrar. Tá esperando o mercado Meu voltar. amigo, vou buscar o cara dentro de casa. É literalmente É? isso. Busca o cara É dentro de verdade. casa. Amigão, o que você tá fazendo aí? Eu tô trabalhando. Cara, eu queria te... Mostrar um carro. Legal, é. Tô chegando aí. Ô, sim, vem cá. Faz o test drive, anda aqui. Cria situação, parcela, financia. Não sei. Faz alguma coisa. Faz o que os outros não estão fazendo. Só não dá pra esperar. Exatamente. Ou então espera sucumbir. É isso aí. É? Não é, cara. Veio num bom momento. Veio no bom momento. Não, Isso é. aí. É Que isso. legal. Que legal. Ale, ficou muito claro pra nós essa questão de que você conquistou na Triex, o que a Triex é hoje. Tem algo que você ainda busca conquistar, além de estar entre os 10 melhores, alguma coisa pessoal sua que você busca conquistar? Tem, cara.
Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Eu falo sobre isso, assim, às vezes parece até um pouquinho de marketing, né? Mas não é, não. É realmente algo meu, pessoal. Se olhar no meu perfil no Instagram, vai estar escrito lá. É lapidar vidas. É o que eu curto, é o que eu gosto. Então, assim, eu tenho na mente ainda construir um negócio onde eu vou conseguir ajudar muita gente a ganhar dinheiro. Olha que legal. É fazer um negócio onde eu consigo desenvolver empreendedor. Que legal. Não sei de que jeito é ainda. Eu já tentei um negócio, não deu muito certo. Imaginava, era um negócio da minha vida e tal, mas acabou não dando certo. Me deu um puta baque. Fiquei, assim, muito ruim, muito mal. Mas, de novo, ficou um aprendizado gigante. Gigante. Custou muito caro, mas ficou um aprendizado muito grande. Tive uma perda financeira, mas eu tive um acúmulo de crescimento. Assim, Muito grande. Escola da vida. Mas muito, cara. Assim, é difícil você falar, quantifica isso. Não, quantifica o prejuízo, mas o ganho não tem como quantificar, né? Então, é no meu DNA isso, né? De querer construir algo onde eu possa desenvolver as pessoas e realmente ver o resultado delas. Hoje eu tenho muito mais prazer em ver as pessoas que estão do meu lado ter resultado do que propriamente eu ter. Olha que legal. Porque eu já entendi que se eu te ajudo a ter resultado, cara, o meu vem. Eu escutei hoje isso. O cara Mas tem que ser natural. tem que ser natural. O cara falou, você quer se tornar um milionário? Ajude alguém a ficar milionário. É isso. É isso aí. Porque aí o cara vai ficar bilionário, você fica milionário. É uma troca, né, Ale? Então eu penso assim, quando eu olho pro time, eu preciso pensar o seguinte. Qual é meu objetivo com o meu time? Meu objetivo com o meu time é fazer os caras ser foda. Como que eu faço os caras ser foda? Treinando. Fazendo aquilo que eu já fiz. É investimento de tempo. Energia e tal. Saber quem quer, quem não quer. Quem não quer, tira do time. É isso aí. E vai rodando, e vai indo. Cara, no momento que eu consigo fazer os caras ser foda, os caras vão ganhar grana. Porque o profissional fora da curva, ele ganha mais. Isso aí. Sem dúvida. Pra tudo. E ele tem que ganhar mais mesmo. Ponto. Porque ele é fora da curva, cara. Porque ele é fora da Mas curva. como você faz ele se tornar fora da curva? Treinando, cara. É isso aí. Ensinando ele. Dando ensinamento. Todo dia. Dia a dia. Aquilo que nós falamos aqui, postura, exemplo, mostrando. Beleza. A hora que você consegue isso, o cara é fora da curva, ele ganha, só que ele te dá resultado. Só que ele te aí. dá O seu resultado vem. É isso aí. E aí você olha assim e fala assim, cara, olha o que eu fiz. Eu tô com resultado, desenvolvi mas um porque eu cara. desenvolvi gente. E o cara tá voando. Ué. Então esse é o sonho de qualquer empresário. Sem Não dúvida. tenha dúvida. Agora fazer isso não é simples. Não é fácil. Não é. Então você tem que ter essa cultura. Eu sempre tive. Então o meu desafio é construir algo onde eu possa desenvolver pessoas mesmo. Eu gosto muito disso. Eu sou um cara que eu não tenho... Eu falo assim, ó, grana, pra mim, ela só serve pra me dar experiência. Eu não sou um cara que eu quero acumular dinheiro. Morrer com um monte de grana. Porque, velho, não vai ter muito sentido. Eu não vou levar. Eu não quero ser o cara mais rico do cemitério. Agora, eu quero ter as melhores experiências que a vida pode me proporcionar. Porque experiência é um negócio que ninguém te tira. Incrível. Não é? Dinheiro é É acesso. bom pra caramba você poder ir num bom restaurante? É bom pra caramba. Você vai lá, puta, andar num bom carro. Legal. Mas é um patrimônio, é um bem material. Tem coisas que agora, cara, você fazer ainda. uma puta viagem, você poder ter experiências que talvez nem com muita grana você não teria, tá perto de um cara que, às vezes, é um multimilionário, por exemplo, e o cara tem uma vida que pra você uma experiência perto dele é diferenciada. Então, pra mim, é muito mais importante do que propriamente ficar acumulando grana. Então, eu acho que é legal essa conversa de ter um propósito de desenvolver pessoas, de fazer as pessoas te olharem e falar assim, puta, cara, se hoje eu sou o que eu sou é porque esse cara me ajudou. Então isso tem muito mais valor pra mim do que grana, do que empresa, do que... Né? Aí É deixar um legado, um sabe? legado. É saber o que você quer que vai escrito na pedrinha lá do seu túmulo, cara, da lápide. É isso aí. Entendeu? É o que você quer. Como é que você quer ser lembrado? Eu acho que é isso que faz sentido na vida. Ale, quando nós começamos esse projeto, eu e o Rodolfo junto, né, do podcast,
Nós chegamos a ter uma conversa, não foi nessa intensidade, mas a proposta era essa, né? Porque, assim, nossa proposta, além de saber um pouquinho das trajetórias das pessoas, é isso. É o cara, a gente chegar daqui um momento e falar assim, cara, os caras são tão pica, os caras são tão foda, olha o que eles estão proporcionando pra gente. Consegue trazer de material e de conteúdo pra nós. Olha a história do cara. Cara, não é possível. Alguma coisa, o cara que tá olhando ali agora fala, puta, olha o que o cara falou. Vai tocar o coraçãozinho do cara, vai tocar a mente do cara. Tem, né, cara, Então a proposta nossa do podcast da LT4 Cast Show é isso, é lógico, fomentar isso, né, Rodolfão? Claro, não tem dúvida. E assim, graças a Deus, cara, todas as entrevistas que a gente teve agora, todos os clientes, amigos, que agora, até agora vieram os amigos, os clientes, tudo que nós conquistamos com esse tempo, foi muito prazeroso, né, Rodolfo? O Rodolfo fala pra mim direto, fala assim, cara, eu gosto de estar ali, eu gosto de falar, porque a partir do momento que traz um prazer pra nós, tanto é que o primeiro podcast que a gente fez, que a gente teve essa sensibilidade, eu já cheguei naquela porta ali, eu preciso falar com você, isso que eu também preciso falar com você, porque acho que a gente teve esse prazer de levar, de escutar a pessoa. De ajudar a desenvolver, né? De ajudar a desenvolver, que nós falamos, cara, vamos pensar um pouquinho mais longe? Aí foi quando nasceu o podcast. Cara, e assim, já nasceu sucesso, puta. Entendeu? Vocês fizeram um negócio de primeira, de qualidade. Eu sou um fã de assistir podcast, né? Eu assisto de uma galera que, tipo, só fala sobre isso. Então, esses dias eu tava assistindo, por exemplo, o Joel J com fudido. Aquele lutador lá que é casado Belfort. da Pro. Belfort. Assiste aquele podcast. Eu comecei, mas eu não Muito consegui massa. terminar. Então, assim, cara, você tem aprendizado. Pra caramba. Você tem aprendizado. Sim. Pra cacete. Então, assim, o pouquinho que a gente tá aqui, trocando ideia, pode ter certeza que vai ter muita gente. Sem dúvida. Que vai ter aprendizado. Não Esses tenha dias eu dúvida. fiz com a Carol Pfeiffer. E aí, assim, já teve muita visualização, porque ela tem muito seguidor. Cara, você não tem noção tanto de gente que veio lá no meu Insta E falou. e mandou lá no direct, porra, cara, que legal da história. Obrigado por compartilhar. Me inspirei em algumas falas. Isso é E gratificante é isso, demais, cara, né? não é assim, puta, que legal, agora eu quero me vangloriar, Não. meu ego. Isso aí não faz sentido. Eu falo assim, é muito mais gostoso você poder fazer sucesso na vida de alguém Do que na sua. porque o seu Sem resultado dúvida. vem, cara. Não tem jeito. Não existe. Se você planta, você colhe. É isso aí. Então, se você ajuda as pessoas a fazer resultado, o seu é consequência. Agora, quando eu sou egoísta, eu só penso no meu resultado, o que você vai construir como dono de uma empresa? Zero. Um monte de funcionários comprometidos, É isso aí. pessoas que olham pra você como aquele cara cuzão, desculpa o termo, mas Mas é cara verdade, é mala, verdade. entendeu? Que só o pensa mala em você, chegou. que só pensa em você, que Né? tá nem aí pro cara. Então, assim, você não vai construir um negócio de sucesso. Você vai se limitar. Por quê? Porque o negócio ficando grande, meu amigo, você precisa de pessoas. É isso É aí. isso aí. Você não vai chegar em lugar demais. só nenhum sem pessoas. Então, assim, essa cultura você precisa implantar na empresa desde quando ela é pequena. E aí você vai longe, pode ter certeza disso. Então, sim, pelo caminho do empreendedorismo, a gente vai aprendendo com a vida, né? E, claro, muitas coisas são valores, né, cara? Então, eu sempre brinco, meu pai sempre ensinou pra nós, né? Quando, às vezes, as pessoas falam, cara, como é que foi a sucessão, né? Foi muito difícil. E pra nós foi muito fácil. Que meu pai, ele via a gente fazer e deixava. Falava, se quer fazer, faz. Mas só que ele ensinou duas coisas. Não quero que vocês devam. Não quero. E que vocês sejam honestos sempre. Então, não quero que deva, não quero que vocês fiquem pegando dinheiro em banco, fiquem devendo, fazendo dívida. E seja honesto sempre, faça tudo direito. Então, esses dois ensinamentos, dos poucos que ele deu para nós, Foi não fundamental. foi preciso falar muito. Meu É. pai nunca foi de conversar muito com a gente, assim, de ficar, né? Nunca precisou muito disso. Minha mãe era que mais dava as broncas. Então, meu pai trabalhava muito, saía de casa cedo, voltava à noite. Então, só que essas duas coisas, cara, a gente carrega para sempre. Seja honesto, não fique devendo. Porque ele tinha muito medo, meu pai não gostava que cobrava ele de jeito nenhum. Nossa, não suporta, né? Não porque ele não devia, né? Então ele não aceitava isso. Nunca gostou de dever, seja honesto. Então, assim, são valores que você carrega pra vida inteira, cara. Isso aí, vai pro resto da sua vida. Então, assim, no caminho do empreendedorismo você vai aprendendo. Só com a Legal. escola da vida, né, Ale? Só.
Não tem nada. Não precisa de faculdade em Não. Harvard, em Larmert, em Armert, Não. em Arnold. Não precisa, não. É a escola da vida, acho que... A vida é o dia a dia. É. Né, Rodolfão? Perfeito. É não se empolgar. Sem Às vezes dúvida. a gente se empolga, e aí quando se empolga, Às não vezes. controla a emoção, e aí faz caca. Acontece. Sim. Todo mundo vai passar por isso um dia. Nunca perder a humildade. Sem dúvida. Essas coisas são legados aí pra gente pensar e, né? Excelente. Que Excelente. bate-papo. hein, Muito Rodolfo? bom, muito Não bom. estamos muito vendo bom. nem a hora passar. Daqui a pouco é meia-noite, não estamos Oi, vendo nada aqui. Cara, e graças a Deus a gente sempre é agraciado com esse tipo de Conteúdos presença, né? Com esse bons, conteúdo. Que legal. Conta Ô, pra ler o que Ale, vai acontecer agora. É, exatamente. Ale, nós temos um quadro aqui que se chama Acelera Ayrton, né? Até para fazer a analogia aí ao nosso grande campeão, Senna. né? O nosso ídolo aí. E nesse quadro, a ideia é uma pergunta de bate-pronto. Então, nós vamos te perguntar e você precisa responder o que vem na Responda cabeça. O que Exatamente. vier na cabeça. O que vier, você manda aí, né? Abre pra Esse? nós aí, Luquinha. Posso abrir? Ô, Será que ele está preparado? claro que tá. Hã? Ele já Ele nasceu veio preparado. cara. Mas ele não tá sabendo disso aqui, não. Vai ser tudo. É, esse Tá. não. Eu vou aumentar duas aqui por conta tudo é minha. novidade. Ale, vamos lá. Empreender é. Coragem. Uau. Ale, é uma paixão. Andar de bike. Ciclismo. Quantos km você anda ali? Cara, eu ando muito menos do que eu devia. Não, mas né? o cara anda pra Mas eu caramba, curto. velho. Quando eu saio assim, ando 50, 100, 200. Deixar pro dia inteiro. Terapia. Vamos lá. Curto demais. Uma palavra para o sucesso. Putz, cara. Palavra pro sucesso. Essa. Ou uma frase. É, Não desista. perfeito. Uma conquista inesquecível. Um Honda Civic, cara. Daquele New Civic. Pô, mas não foi o Luquinha que te vendeu, né? Não. 2006, acho que lançou aquele carro. O modelinho. O novo aí. Nossa. Quando virou, né? Que Nunca esqueceu, Ale. Civic era um carro que nem existia no Não, e Brasil. era tinha aqueles top na quadradinhos época, feios. é. Lançou aquele puta 2006. acho. Painelzão. Cara, assim, era o sonho de consumo aquilo. E eu lembro certinho, cara, eu fui lá em 2006. Foi quando eu Foi falei quando- pra você da história do livro. Aham. Sim. 2005, 2006 eu vi esse carro. Aí lançou o carro, mano. Eu fui lá olhar, eu lembro certinho, custava 82 mil reais. É isso mesmo. Era dinheiro demais. Porra. Era muito. Era caro hoje, pra sei lá, caramba. hoje uns 400. É. E o carro era E maravilhoso. assim, não tinha nem chance E de o comprar. painel do carro, quando mudou, Era mudou da água pro fantástico, vinho. né? Porque era, né? É, eu tinha um carro de 18 mil. O carro custava 82. Nossa. E não tinha fila de um ano. Eu não lembro disso. Cara, eu coloquei no quadro de visão. 8 meses depois eu fui buscar um lá em Franca. O EXS, que era o top. Era o top. Foi top ainda. Puta painel. Que cor? Não, prata. Cara, sim. Então, assim, Não- eu falo, né? Depois disso eu comprei carros muito mais tops e tal. Já tive Mas esse carro. marcou. Mas esse carro Ah. marcou, cara. Uma conquista, putz, foda. Olha que legal. Muito legal. Ó, essa aqui é a minha pergunta, tá? Me colocou. Você viu? Nem precisou pedir. Você viu aí, Rodrigão? Hã? Alice é forte. Eu adoro fazer essa pergunta. Se você pudesse abraçar alguém que já se foi, quem seria? Minha avó, cara. Minha avó. Porque assim, eu nunca perdi muito amigos. Eu nunca perdi muitas pessoas, assim. Mas algumas pessoas, né? Mas assim, que eu gostaria hoje. Minha avó e minha ex-sogra, cara. Que foi assim, uma segunda mãe, sabe? Uma pessoa que... Porque ela era muito boa. Uma pessoa, assim, fenomenal, cara. E... Putz, só de lembrar, assim, às vezes a gente sente falta. E a minha avó, porque a minha avó morou muito lá com nós, eu só conheci só uma avó e um avô, né? E a minha avó, ela era uma pessoa que tinha um gênio meio difícil. E ela morreu, assim, num momento que eu ainda era criança, eu não entendi muito, e passou meio despercebido, sabe? Então, seria ela. Legal. Pessoas aí que eu abraçaria. Abraçaria. É. Uau. Vai, Rodolfão. Família pra você é.
Tudo, cara. Tudo. Putz, tudo. Família é tudo, assim, é o equilíbrio, é o afeto, é o momento que você recarrega a energia. Puta, eu tenho 2 irmãos, cara, os 2 de paixão, sabe? Coisa de sentimento mesmo, Legal. sabe? A gente trabalha junto, é um desafio, porque Porra, somos sócios. E é difícil, cada né, um é cara? de um jeito. E eu fico no meio, cara, porque tem o mais velho, que é o cara extremamente financeiro, custo, fica até meio xarope lá, de tanto fazer conta. Porque Dá fica. É, fica. O cara que faz conta o dia inteiro e paga muita conta, Cê e fica tá meio louco. Você não doido. gosta muito de quem faz conta o dia inteiro. Eu não sou muito fã. Fica trancado dentro eu brinco, fica trancado dentro de uma sala, o cara fazendo muita conta, muitos anos. Então, assim, você fica, Bitoladão. né? Você fica meio doido da cabeça, né? O xarope é o doido da ideia. De tanto fazer conta. E o mais novo que já é um cara que já veio de uma outra realidade nossa, que ele veio muito depois. Então, assim, né? Demora um pouquinho mais pra pegar no tranco e tal, mas, putz, assim, amo demais meus irmãos, né? E pai e mãe, que eu tenho os 2 ainda Que legal. vivos. E Quantos tão anos ali? bons pra caramba ainda, tem 70 anos. Minha mãe, meu pai 75. É paixão, cara. Família é tudo. E minha esposa, né, cara? Minha esposa, putz. Eu Só brinco. sócia na vida. É, cara, eu brinco que eu ganhei. Eu me separei, né? Mas eu ganhei de presente a mulher que Deus falava pra mim. Tipo, você vai ter um presentão aí. E veio, cara. Na hora E certa. veio. Veio. Putz. Eu sou um cara muito agraciado. Muito mesmo. Tenho uma esposa maravilhosa. Minha amiga, minha parceira. Que legal. Que eu posso conversar qualquer coisa, qualquer assunto. Então, é família, né, cara? Se Deus quiser, vem o filho aí. Ó, Aê, que você legal. vai ver. Top. Posso fechar, Rodolfo? Pra aquela câmera ali, queria que você falasse um pouquinho, um recadinho pro cara que quer ser empreendedor no Brasil. Simples, curto, o que você falaria pra esse cara? Como a gente já falou É. aqui, né? Eu deixaria assim como dica. Entenda esse movimento de empreender, mas empreender que seja no CNPJ de alguém. Porque quando você trabalha numa empresa, a empresa é sua. Aquilo ali é seu. Então, se você quer empreender, se um dia você pensa em empreender, comece empreendendo ali. Seja o melhor no cargo que você tiver, suba de cargo e comece vendendo alguma coisa. Seja serviço, seja produto, nas horas vagas. Faça esse esforço. Por quê? O empresário brasileiro, para ter sucesso, ele precisa trabalhar muito mais do que qualquer funcionário. Ele tem que ser o primeiro a chegar, tem que ser o último a ir embora e tem que fazer isso por muitos anos. Uma outra coisa que eu falo, que é sempre uma dica, se você quer começar um negócio, dinheiro é importante, mas ele não é o mais importante. Você precisa ter ele para poder o negócio se sustentar, ele tem que ser sustentável, mas ele não é o mais importante para fazer dar certo, né? Então faça com amor, porque se for só por conta do dinheiro, na hora que o dinheiro vir, você vai desistir. Verdade. No momento que o dinheiro vir, você olha pro negócio e fala, que merda, eu não aguento mais esse negócio, eu não aguento mais esse monte de funcionário incompetente, eu não aguento mais pagar imposto, eu não aguento mais isso, eu não aguento ter processo trabalhista, eu não aguento. Então, o dinheiro não é o segredo. Porque eu conheço muitos empresários que são multimilionários, mas que o cara tá reclamando o tempo todo e que quando ele começou, ele torcia pro telefone tocar, hoje ele torce pro telefone não tocar. Nossa. Porque toda vez que ele atende é um problema. Então, a vida do cara é um problema. Então, o dinheiro não é o importante. Que ele conquistou só o dinheiro. Eu falo que eu conheço um monte de pessoas que o cara é tão pobre, cara, tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ele tem é grana. Entende? Forte. O cara é pobre, velho. Pobre mesmo. Pobre de tudo. É escasso, é mesquinho, não tem amigo, é chato pra cacete, é egoísta. Só tem grana. Mas tem grana pra caralho. Então é Só. aquele que vai morrer mais rico do cemitério. Então, empreendedor, cara, empreendedor que quer empreender, ele tem que se preocupar com isso. Ele tem que entender isso, ele tem que virar essa chave.
Se você precisar começar a pensar em empreender por causa de grana, nem começa. Nem começa porque não é o caminho. A grana ela tem que ser consequência daquilo que você quer fazer. Porque aí você vai deixar o seu legado. Mais vale a tua marca pessoal do que a tua marca do teu negócio, da tua empresa. Mais vale o Lucas do que o LT4. Mais vale o Rodolfo do que o LT4. Então é isso, cara. O recado que eu deixo para empreendedor é esse, né? Seja resiliente, seja humilde e tenha muita força e muita coragem. Porque quem pensa que dono de empresa vive de boa e trabalha pouco, é o cara que não sabe o que tá falando. Isso aí. Tá pensando totalmente errado, né? Então nem começa. Quero ter uma vida de boa? Seja um bom funcionário, ganhe seu salário e vai viver de boa. Agora, quer ser empreendedor? Vai viver loucamente. Não tem jeito. Né, Luquinha? Né? Então, Bom que você tá falando isso. Viva, Tô no caminho certo. a escolha Casando é... o Tô no coração. caminho certo. A escolha é, ou você escolhe viver tranquilamente ou loucamente. É isso aí. Tranquilamente, CLT. Loucamente, monta um CNPJ. Eu tava saindo pra vir pra cá, agora de casa, né? Eu tenho uma filhinha de 6 anos, né? Ela falou assim pra mim, papai, onde você vai? Papai vai trabalhar, filha. Mas você vai trabalhar de novo? Essa hora. Essa hora? Ah, já sei. Você tem podcast, né? Olha que legal. Olha só. Então é o exemplo. É isso aí. Então é isso. Deixo aí, né? Um beijo no coração aí de vocês. Obrigado pela oportunidade. Pera E- aí, eu tenho um presente pra você. É isso. Presentinho simbólico Opa! pra você, por ter Um acreditado presente no pra nosso... você, E- forma de gratidão, você ter disponibilizado o seu tempo pra trazer aqui pra Isso nós aí. um material de qualidade, né? Espero que você goste. Vai dar muito conteúdo bom Camisa, aqui. boné, Tem A tudo. camisa é pra você, a hora que for fazer aquele pedal de É. 200k, lembrar da gente. LT4Cast. Sabe que Isso aí. toda vez que eu recebo um presente, eu uso uma fórmula que eu aprendi, né? Ah. E é a fórmula ADA. Primeiro, agradecer. Obrigado aí, né? Eu me dediquei para poder receber. Isso aí. E dizer o que eu vou fazer com isso. Então, assim, aqui tem uma agenda LT4. na qual eu vou escrever os meus compromissos e continuar escrevendo os meus quadros de sonhos aqui. Uau. Olha que legal. Aqui tem A provavelmente uma caneta do qual eu personalizada. vou assinar vários grandes contratos ainda esse ano, Isso. né? Aqui tem o A camiseta. Uma camiseta. que provavelmente eu devo usar para correr. É isso aí. Ó. E tem um boné Isso aí. que também vou usar lá em Rifaina, quando a gente for andar de lanche. É Isso aí. Então é isso. Excelente. E mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos, Ale. Foi top, hein, Rodolfão? Esse foi o LT4 Cast Show. Valeu, turma. Aê.